pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu ateliê. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouco sobre as bolsas de pedrarias que eu faço aqui no ateliê. Então vou mostrar alguns modelinhos que eu tenho à pronta entrega e vou falar um pouco para vocês, né, sobre as informações básicas das bolsas. Para começar, os materiais que eu utilizo para fazer as bolsas são materiais básicos de artesanato: tesoura, fio nylon. Costumo utilizar muito fio nylon. Esse daqui que eu tô utilizando agora, ele é de 0,5 milímetros. Mas vocês podem usar de outros milímetros também. Eu indico ou de 0,5 ou 1 milímetro um pouco maior, né? Pra dar certo. Uso também as pedrarias. Tem essas daqui. Dá pra ver muito bem. Aqui pra vocês, né? Essas daqui são bem bonitas, essas pedrarias. Ela é uma pedraria que ela tem uns glitterzinhos por dentro da pedraria. É bem bonitinho. Eu costumo comprar pedraria de 8 milímetros, costumo comprar na Shopee. E compro geralmente sacos de 500 gramas. Que aqui no meu ateliê dá pra fazer geralmente uma, duas bolsas, vai depender muito do tamanho, né? Vamos usar também isqueiro, botão imantado para colocar nas bolsas. E no caso dessa bolsa aqui, por exemplo, eu coloco lacinho de cetim. Então eu também tenho uma fita de cetim para utilizar, né, para colocar. Eu faço o lacinho e coloco na bolsa. Além do botão, eu costumo colar o botão com Super Bonder e costurar ele também, que faz com que dificulte, né, ele sair e se perder. Às vezes ele pode até descolar, né, por causa que puxa muito, então pode acontecer de descolar, mas a cliente não vai perder o botão porque ele tá costurado também. Então a gente utiliza a linha de costura e agulha de costura. Vou começar falando sobre essa bolsa aqui. Essa bolsa eu criei, na verdade, um modelinho para a primeira bolsa que eu fiz. Essa aqui eu fiz para minha prima, chamada Ana Sofia. Fiz para ela. O dela eu fiz na cor rosinha. E eu já fiz algumas outras rosas, então queria dar uma diferenciada e fiz essa daqui vermelhinha. Coloquei o lacinho, gente, tem o botãozinho. Daí aqui, ó, para ela abrir certinho, é só desdobrar as pedrinhas. Vocês veem como as pedrinhas ficam bem durinhas, ó. A bolsa, ela não tá mole, ela não tá desmanchando. Ela tá bem durinha e já faz tempo que eu fiz essa bolsa. Então, vocês podem mexer aqui, ó, nas pedrarias pra abrir a bolsinha. E aí, dobra novamente no local certinho aqui, pra bolsa voltar no lugarzinho dela. E é só ajeitar as pedrarias pra ficar certinho, quadradinho. Faz tempo que eu fiz essa bolsa e ela fica bem durinha assim por causa da técnica que eu utilizo, entendeu? Então depois vou gravar um vídeo pra mostrar pra vocês como que eu gosto de juntar as pedrinhas. E aqui, ó, gente, as pedrinhas, elas são, nesse caso dessa bolsa aqui, são 4 pedrinhas. Então junta as 4 e forma uma florzinha, tá vendo? A gente chama de florzinha ou de quadradinho, né? Mas aí forma um. Mas tem outros modelos de bolsa que eu ainda não fiz aqui, que usem 6 pedrarias na florzinha ou 5. Então vai ter um formato diferente e vai ficar bonito também. Vai depender do jeito que você quer a bolsa. Ela assim com 4 florzinhas fica mais fechadinha, tá vendo? Com mais pedrarias na florzinha, ela vai ficar mais aberta. Então aí seria o ideal colocar um forro também. Eu já fiz forro em alguma das bolsas que eu fiz, como por exemplo essa daqui, ó. Ela não tem o forro, mas dá pra colocar. Eu costumo comprar um tecido de cetim, que ele é brilhoso, então fica bem bonito. E aí vocês medem mais ou menos o diâmetro aqui, né, da largura. Costura, né, eu tenho umas máquinas de costuras, então eu costuro o forro na máquina e depois eu só prego ele, vou costurando ele à mão aqui na bolsa, entendeu? Essa daqui é uma bolsa mais pro público, né, adulto, adolescente, ó. Ela é uma bolsa até grande, eu tô sem fita métrica aqui. Peraí que eu vou pegar a fita métrica pra medir. E, gente, eu ia falar também sobre o peso e a quantidade, ó. A medida dessa daqui é em torno de
18 centímetros de largura, tá? Né, de frente. Aqui na lateral ela tem quase 5 centímetros. E essa bolsa eu uso um saco de 500 gramas completo para fazer ela, né? Sobra bem pouquinho, ó. Eu tenho o restante das pedrarias que sobraram. Sobrou só esse pouquinho aqui de pedrarias. E acho que eu fiz mais alguns chaveiros, algumas coisas, porque sobrou muito pouco, né? E essa pedraria que ela já é diferente, ela é arredondada. Então essa bolsa ela ficou um pouquinho mais mole, mas também faz tempo que eu fiz ela. E ela ficou nesse formato mesmo. Fica um pouquinho mais arredondada, né? Não fica tão quadradinha igual a outra, porque as pedrarias da outra são quadradinhas. E aí essa aqui tem a alça longa, que comprei a corrente, e fiz uma alcinha de mão para também usar ela só com a mão, né? Se a pessoa preferir. Essa bolsa aqui na TV tá saindo em torno de R$160. Eu uso um saco, né, de 500 gramas de pedraria, geralmente tá em torno de 40, 50 reais. Eu compro na Shopee. Mais a corrente, esse negocinho aqui, né, que é a argolinha. E o botão, gente, o custo da bolsa vai sair, tipo assim, de material em torno de 60, 70 reais. Então, o valor da bolsa não é caro, porque também é uma bolsa, né, assim, que demora alguns dias para ser feita, né? Eu não consigo fazer uma bolsa dessa aqui em um dia, nem se eu trabalhar o dia todo para fazer ela. Seria no mínimo 2 dias ou até mais para fazer uma bolsa dessa. Já essa daqui que eu tinha mostrado, que é pequenininha, eu até consigo, se eu trabalhar o dia todo, eu até consigo fazer uma bolsinha dessa daqui. Eu tô arrumando lá assim, que tá meio torto. Mas eu tenho que focar só em fazer a bolsa para eu fazer uma bolsa dessa daqui o dia todo. E essa bolsa aqui, ela pesa em torno, com botão, com laço. Ah, tá no laço dela mesmo. Deixa eu mostrar. Vou colar um pouquinho depois que ele tá saindo do lugar. Ela pesa, ó, 236 gramas. Então, com um saco de 500 gramas, eu consigo fazer 2 bolsas dessa. Ela tá saindo em torno de 100 reais aqui no ateliê. E ela serve para menininhas de em torno de 1 ano até 5 anos. Dá pra usar essa bolsinha aqui, né? Tenho também essa daqui, que eu terminei ontem, gente. Tô amando essa bolsinha. Ela foi a primeira que eu fiz nesse modelinho borboletinha. Deu um pouquinho de trabalho. Ela é um pouquinho mais leve do que essa daqui. Elas são quase do mesmo tamanho. Eu vou pôr uma do lado da outra. O tamanho é quase o mesmo, tá vendo? Só que ela é mais leve, eu acho, por conta da alça. Essa alça aqui eu fiz só assim, né? Fiz 2 alcinhas assim. Porque ela é uma bolsa, gente, que ela não dá pra colocar um fecho, né? Um fechamento aqui. Por conta do formato. Então, eu optei por fazer essa alcinha, que eu achei que ficou mais uma bolsinha assim de braço, sabe? Ficou muito bonitinha. Tô apaixonada. Essa daqui também, o valor dela, a gente vai sair em torno de 100 reais. Ela é um pouco mais leve do que a outra, né? Que é do mesmo tamanho. E não vai o botão, não vai o laço, né? Até dá pra colocar, mas não... Como ela já tem esse desenho bonito, não tem tanta necessidade. E como o desenho dela é um pouco mais trabalhoso, eu vou deixar o mesmo valor do que o dessa daqui vermelhinha. Porque como o desenho dá mais trabalho, gente, acaba que sai pelo mesmo valor. Gente, esse desenho deu muito trabalho pra fazer, principalmente foi a primeira vez que eu fiz, né? E se não fizer o desenho certinho, vai ficando errado, aí fica desconfigurado o desenho, sabe? Não fica exatamente igual. Fica errado, né? Então, aí essa aqui eu ponho um lacinho, gente, porque eu acho que a bolsa, mesmo que seja numa cor chamativa, né? No vermelho, no rosa, ela fica muito assim, sem graça, sabe? Só a bolsinha. Então eu queria um detalhe infantil, né? Que desse um charme assim pra bolsa, por isso eu decidi colocar o lacinho aqui. E aí vocês podem ou comprar o lacinho ou fazer com fita, né? No meu caso eu faço com a fita mesmo. E colocar. Fica bem bonito.
Tenho essas daqui, ó. Eu fiz duas no modelinho carteira. Pra pôr cartão, documento, dinheiro, né? Certo? Também com os botõezinhos. E ela tá pesando, gente. Eu tô usando a balança aqui. 120 gramas. Então, com um saco de 500 gramas, dá pra fazer pelo menos 3 carteirinhas dessa. E ela tá saindo no valor de R$60 aqui na ateliê. A branca, eu não sei se eu falei, mas ela é 160. E, gente, assim, bolsas grandes como essa, eu vendi muito poucas aqui no ateliê. Eu vendo muito mais assim, infantil, ou infantil assim, ou infantil um pouco maior, que dá pra fazer uma infantil também de 5 a 10 anos, dá pra fazer de 10 a 15, né? Mais ou menos assim. Eu falo pela idade, gente, porque cada idade vai precisar de uma bolsinha um pouquinho maior, né? Um detalhe, porque, por exemplo, eu fiz uma que ela era formato de coração. E ela já não entra nesse padrão aqui, ela fica mais em torno ali dos 5 aos 10 anos. Porque ela tem um formato que dá pra fazer um pouco maior. E a alça dela também tem que ser feita um pouco maior por conta, né, da idade. E fiz uma também, a de coração, se não me engano, ela era R$100. Ela era um pouco maior do que essa, só que tinha um formato de coração. E a alça também era um pouco maior, dava até pra cobrar um pouco a mais naquela bolsa. Mas, como eu não tenho muita saída, também não adianta pôr um preço extremamente alto, gente, porque senão as pessoas elas não compram. Aqui na minha cidade, as pessoas têm um pouquinho de dificuldade com pagar caro nas coisas, principalmente se não for de uma loja, né, e tudo mais. Tinha uma outra bolsa também que eu fiz, ela era o formato do rosto de um gatinho, então tinha as orelhinhas, tinha a boquinha, o olhinho, né, era bem bonitinha. O valor dela tava em torno de R$120. E a alça dela já era uma alça igual essa daqui, dessa bolsa longa de corrente, né? Só que era preta, né? Porque o gatinho, ele era pretinho, então pus a alça preta pra combinar. E ela já era uma bolsinha que dava, assim, até os 10 anos, mas era mais em torno dos 10 aos 15 ali. E também por conta da alça, né? Porque a alça, não só o formato da bolsa, o tamanho, mas dependendo do tamanho da alça, vai depender a idade da criança, né? Vai definir a idade da criança que vai usar. E no momento eu tô tendo só essas bolsinhas aqui, mas eu quero fazer uma outra nova de gatinho, quero fazer de ursinho. Também já vi 2 Stitch, dá pra fazer. Dá pra usar as pedrarias também pra fazer chaveiros. Eu fiz alguns no ano passado de chaveiros de Natal. Ficou bem interessante, bem bonitinho. Não usa muita pedraria, então às vezes dá pra lucrar um pouco mais. E fiz essa daqui, ó. Esse daqui, na verdade, é um tercinho, né? Fiz esses daqui também com algumas pedrarias que eu tinha. Eu comprei os entremeios, né? Aqui eu utilizo fio encerado. Mas usei as mesmas pedrarias que eu já tinha aqui. Essa daqui eu tinha aqui também. Eu nem lembro pra que eu comprei essa pedraria redondinha. De certo é pra fazer alguma coisa assim. Mas aí, como eu já tinha aqui, e ficou bem bonitinho, bem delicado. Eu quero fazer mais alguns. Eu comprei umas outras pedrarias também de pérola, mas um pouco maior para eu fazer um pouquinho maior, sabe? O terço. Esse aqui, olha, ficou do tamanho da minha mão, praticamente. Se for alguém dependendo, dá pra usar até de pulseira, né? Porque meu braço, ó, ele é muito curto, muito fino, né? Muito curto, meu braço é longo. E dá pra fazer várias ideias diferentes com as pedrarias, pessoal. Além das bolsas, né? Eu também às vezes penso em bordar chinelos, que dá pra fazer também. É que usa, a maioria das coisas, dependendo, usa pedrarias diferentes, né? Pro chinelo, por exemplo. São pedrarias mais redondas e de vários formatos, né? De vários tamanhos, quer dizer. Pro terço, geralmente eu uso uma mais pequena e uma um pouco maior, né? Ou seria, tipo assim, de 2 tamanhos diferentes, né? E para as bolsas, geralmente ou é a mesma pedraria, né? Ou a redonda ou a quadrada. Porém, dá para fazer combinações de cores, né? Então, dá para fazer a branca, dependendo do desenho, usa 3, 4 cores de
pedrarias. E também, gente, as ideias para as bolsas, eu utilizo muito o Pinterest. Então, como que, surge a ideia de eu fazer bolsa? Eu penso assim, tenho tal pedraria, então dá pra mim fazer o quê? Ou quero fazer tal formato, por exemplo, esse daqui. Aí eu vou no Pinterest, eu olho lá, geralmente tem as fotos, e aí é só contar, tipo, as florzinhas e ir montando aos poucos, gente. No começo é bem devagar, bem lento. Então, como eu indico começar por bolsas assim, que elas são mais fáceis, você vai colocando ali as pedrarias e vai formando, né, o formato da bolsa. Geralmente, gente, eu faço a base, né, que seria a parte de trás, faço a parte de baixo, tudo uma base só, sabe, tipo reto. Como se fosse uma folha de papel, eu faço. Desculpa, gente. Depois, eu venho, dobro ela no formato que eu quero. Então, por exemplo, fiz 10 florzinhas aqui, fiz 4 pra cá e fiz mais 10 pra parte de trás. Aí eu vou dobrar esse formato dela e venho fazendo a lateral, né? Faço a lateral e depois faço a tampa, tá? Porque a tampa, ela não pode ser grudada na parte... Ela tem que ser um pouco menor, porque ela tem que ficar abrindo e fechando, entendeu? Se eu fizer ela tudo junto com a base, ela não vai abrir e não vai fechar. E aí, gente, depois, no final, faço a alça. Quando, geralmente, a alça é de pedraria, né? Mas nesse caso aqui dessa, ela é de corrente. Fazer, por exemplo, essa daqui, a última coisa que eu faço, geralmente, é a alça. Porque a alça é mais rápido, não dá tanto trabalho pra fazer igual a bolsa. E, igual eu tava falando da bolsinha de borboleta, lá no Pinterest vai ter, por exemplo, essa bolsinha, né, a foto dela. Aí você vai olhar aqui, ó, quantas pedrinhas usou dessa. Por exemplo, 4 pedrinhas, então põe 4 pedrinhas. Usou branca, usou rosa, então aí você vai formando o formato conforme as pedrinhas que for colocando mesmo. E essa daqui, gente, a ideia era ficar uma bolsa maior, só que, como o desenho era muito complicado e na foto que eu vi, eu não tinha reparado no começo, mas a pedraria que ela usou era de 10 milímetros. Então ela é um pouco maior que essa pedraria aqui. Então a bolsa acaba ficando maior. E quando eu fiz, a minha ficou bem pequenininha. Aí, pra não desmanchar e não ter muito mais trabalho, eu mantive ela pequena. Porém, conforme eu for pegando o jeito de fazer ela, ela vai... Eu vou poder aumentar e modificar o desenho dela, entendeu? Então eu vou ter mais facilidade. Eu não fiz isso na primeira vez, porque eu provavelmente ia ficar dias arrumando, refazendo, e então eu falei assim, não, vou deixar do jeito que tá mesmo. E basicamente, gente, é isso que eu tenho pra falar sobre as bolsas. Eu tentei falar sobre os pesos, né, quanto que gasta de material, quanto tempo leva, né, uma bolsinha pequenininha, em torno de um dia, trabalhando o dia todo. Uma grande é um pouco mais de tempo, provavelmente o dobro, talvez até o triplo de tempo de uma pequena. E eu acho que é só. Depois eu vou tentar fazer uma aula mesmo explicando a técnica que eu utilizo para juntar as pedrinhas. E eu venho mostrar para vocês, tá bom?